Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre apologética. Sim, esse assunto tão interessante e para aqueles que não sabem o que é na verdade a simples defesa da fé cristã feita através de argumentos racionais. Antes de tudo, eu preciso salientar que desde os primórdios da história da igreja, o cristianismo tem uma vasta tradição de apologetas. Esses homens defenderam a fé cristã de inúmeros erros e heresias que tentavam destruir ou corromper o evangelho desde ali do seu início. Por isso, é muito interessante nós estudarmos esse assunto para que também estejamos preparados quando precisarmos apresentar argumentações racionais daquilo que cremos. Mas antes de tudo eu preciso fazer uma pergunta para você. Você sabe quem foi o primeiro apologeta da história do cristianismo? Você sabe quem foi que iniciou essa tradição de defesa da fé? É claro que os próprios apóstolos foram grandes apologetas. Basta você ler ali as cartas de Paulo, por exemplo, para você ter uma defesa vigorosa do evangelho. Mas eu não estou falando dos apologetas apostólicos. Eu estou falando do período logo após, aquele período que ficou conhecido como patrística. Se você não sabe quem foi e quer conhecer a história desse grande homem e como ele defendeu o evangelho nesse período tão conturbado do cristianismo, onde ser cristão era estar em constante risco de vida, então esse vídeo é para você. Uma observação importante, coloque lá embaixo nos comentários qual é o apologeta que você gostaria de ver aqui no canal para eu trazer a história dele aqui para você. Quem sabe ele não aparece aqui nos próximos vídeos. Agora sim, simbora pro vídeo. Muito bem. Para começar esse vídeo, eu preciso falar brevemente sobre o período que ficou conhecido como patrística. Esse período vai logo após a finalização dos textos do Novo Testamento até o Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Esse período ele pode sofrer alguma alteração dependendo do historiador que você estiver lendo, mas basicamente é esse período que eu falei aí, do ano 100 depois de Cristo, que é um ano após a morte do apóstolo João, que pela tradição cristã morreu ali no ano 99 e vai até o ano de 451 com o Concílio de Calcedônia. Durante esse período nós tivemos diversos apologetas, começando por este que eu vou trazer aqui nesse vídeo e finalizando com o tão conhecido Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores apologetas que a igreja já teve. Bem, só para citar alguns apologetas desse período, eu trago para vocês Irineu de Lyon e a sua contundente defesa da fé contra o gnosticismo, Atenágoras de Atenas, que escreveu uma importante defesa do monoteísmo frente ao politeísmo da cultura grega, Tertuliano de Cartago, que com coragem enfrentou as falsas filosofias da época, Orígenes e sua excelente argumentação para rebater as acusações de que o cristianismo seria uma religião irracional, e Atanásio de Alexandria, que enfrentou praticamente o mundo inteiro para não deixar a igreja sucumbir à heresia ariana. Se você não conhece o que é a heresia ariana, em algum momento eu vou trazer ela aqui no canal também para você. Mas o personagem do nosso vídeo é anterior a todos esses e tem a prerrogativa de ter sido considerado o primeiro apologeta da igreja pós-apostólica. Eu estou falando de Justino Marte. Justino Marte nasceu por volta do ano 100 depois de Cristo na cidade de Flávia-Neápolis, a atual Nablus, na Cisjordânia. Lembra? Ele nasceu um ano após ali a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, no ano 99. Quando adulto, ele mudou-se para Roma e foi lá em Roma que ele se converteu ao cristianismo. Seus escritos foram principalmente dirigidos ao Senado e ao imperador. E justamente por isso, por ele escrever diretamente ao Senado e também ao imperador, e também por ter se mudado para a capital ali do Império Romano, muitos acreditam que ele era sim um cidadão romano. Entretanto, nós não temos fatos históricos ou documentos que comprovam essa cidadania. Justino Marte teve uma história de vida muito parecida com Santo Agostinho. Se você se lembra, Santo Agostinho andou por várias filosofias até se converter ao cristianismo. Justino Marte fez esse mesmo caminho. Ele começou estudando e se associando aos estoicos, mas ele abandonou essa filosofia depois de perceber que o estoicismo desconsiderava por completo qualquer tipo de divindade, ou seja, não havia nada de transcendental nos estoicos. Ele ainda tentou encontrar a verdade nos filósofos peripatéticos. Sim, existia uma escola de filosofia peripatética, que era basicamente a escola que ensinava os ensinos de Aristóteles. Mas também se decepcionou com essa escola quando ele soube que eles cobravam para compartilhar sua sabedoria. Veja, já existia gente ganhando dinheiro ali para ensinar coisas que não fazem o menor sentido. Ainda com a esperança de encontrar a verdade, Justino tentou os pitagóricos, que acreditavam numa espécie de redenção através do estudo da música, da astronomia e da geometria, mas também ele não encontrou a verdade que procurava por ali. Afinal, tudo isso é muito bom, música, astronomia e geometria, mas a verdade
não está ali. O que sobrou para ele foi voltar para o platonismo, que apesar de tudo, acreditava ser o mais satisfatório do que as outras filosofias. Veja o que ele próprio diz a respeito desse período que ele passou ali estudando os platônicos. Gastei todo o tempo que dispunha com um platônico que havia estabelecido em nossa cidade. Eu progredi e fazia grandes avanços diariamente. A percepção das coisas imateriais se apoderou de mim e a contemplação das ideias deram asas à minha mente, de forma que em pouco tempo eu acreditei que havia me tornado sábio. E essa era a minha estupidez. Eu esperava ver a Deus de imediato, pois esse era o fim da filosofia de Platão. Então, apesar de estudar muito o platonismo e de sugerir que o platonismo estava mais próximo do cristianismo, aqui Justino Marte deixa muito claro que estava próximo, mas era impossível ver a Deus através dessa filosofia. Justino se converteu ao cristianismo quando conheceu por acaso um velho homem que o convenceu que os profetas hebreus eram melhores guias para a verdade do que qualquer outro filósofo que ele estava procurando. A vida de Justino foi muito tranquila enquanto ele estava morando ali em Roma e enquanto Roma foi governada por Antônio Pio. Porém, quando Marco Aurélio assumiu o poder, Justino Marte foi julgado e executado por causa da sua fé. Agora que você já conhece um pouco melhor a vida do primeiro apologeta cristão, vamos falar um pouquinho sobre as suas obras. Justino Marte escreveu 3 importantes obras, 2 apologias e um diálogo. É importante destacar que Justino não foi o primeiro cristão a escrever uma apologia para defender a fé cristã, mas ele foi o primeiro a criar um método ou um modelo que padronizou a literatura cristã e por isso é considerado por muitos o pai da tradição apologética cristã. As obras de Justino são muito interessantes porque elas possuem uma dupla abordagem. Por um lado, ele defende a fé cristã dos ataques feitos pelos judeus, e lembre-se que nós estamos ali no início do cristianismo, onde os principais ataques ao evangelho eram feitos pelos próprios judeus, e por outro lado, ele também defende o cristianismo das acusações feitas pelos gentios. Então, ele tem 2 frentes ali. Inclusive, olha que fato interessante, Justino era sábio o suficiente para utilizar o exemplo das conversões dos gentios para demonstrar aos judeus que aqueles que nunca tinham ouvido falar do Deus verdadeiro estavam sendo convencidos que Jesus Cristo era o Messias, enquanto que o próprio povo para quem a profecia foi feita estava rejeitando a verdade. Em sua principal obra, Diálogo com Trifão, Justino deixa claro que apesar do cristianismo ter excelentes argumentos racionais sobre Deus, o processo de conhecimento desse Deus não pode ser feito através da racionalidade pura. O Espírito Santo é um instrumento essencial para o conhecimento de Deus, e isso ele deixa muito claro nessa obra. Além disso, ele irá defender que os profetas são superiores aos filósofos, porque eles são mais antigos que os filósofos e falaram pelo poder do Espírito de Deus. Segundo Justino, as profecias feitas pelos profetas hebreus já poderiam ser objeto de constatação, de verificação pelos próprios filósofos de sua época. Ou seja, o cumprimento das profecias era algo que poderia ser visualizado já na época de Justino, o que deixaria bastante claro a superioridade dos profetas em relação aos filósofos. Justino também lutou para que os cristãos de sua época não fossem perseguidos e martirizados. Sabendo que um imperador também se considerava um amante da sabedoria, Justino apelou para o argumento de que os verdadeiros filósofos, os verdadeiros sábios, são justos. Portanto, caso o cristão tivesse cometido algum crime, que fosse punido por esse crime, mas se não tivesse transgredido a lei, deveria viver sua vida em paz sem que o Estado o perseguisse. Esse foi um argumento muito interessante porque nesta época, esse apelo à sabedoria do uso da própria lei era um fator muito importante na vida dos imperadores. Veja só, uma parte muito curiosa da apologética de Justino diz respeito à sua afirmação de que forças demoníacas estavam seduzindo e influenciando as autoridades para que elas não enxergassem a verdade e perseguissem os cristãos. Tanto que em sua segunda apologia, ao relatar uma perseguição feita pelo prefeito de Roma, ele disse o seguinte: os malignos demônios que nos odeiam e que mantêm esses homens submetidos a eles, usam de sua posição de juízes, os incitam como governantes impulsionados pelos maus espíritos para nos levar à morte. Veja, ele faz uma referência direta da influência dos demônios na vida das autoridades e a perseguição aos cristãos. Contudo, a sua afirmação mais pertinente sobre esse assunto se deu quando Justino afirmou que os deuses gregos e romanos não passavam de demônios. E me desculpe a brincadeira, pessoal, mas eu não pude deixar de imaginar a seguinte situação. Em uma sessão de descarrego ali na época de Justino, ao ver uma pessoa possessa, então o pastor faz aquela entrevista natural com os demônios e pergunta qual o nome
dele. Aí o demônio, com aquela voz bem típica, né, de pessoas possuídas, responde: meu nome é Zeus e eu quero acabar com a vida desse humano. Ou então ele vai dizer algo: meu nome é Apolo e eu quero destruir a família desse grego. Algo nesse sentido. Veja, desde essa época já existe essa crendice de dar nome a demônios de religiões que a gente não pratica. Então basta ser outra religião que a gente acredita que existe um demônio com aquele nome, mas veja, nada disso é bíblico. A gente não pode afirmar pela Bíblia que isso realmente é dessa forma. Eu até penso que naquela época a pombagira deveria se chamar Afrodite. Muito bem, pessoal, brincadeiras à parte, nessa época Justino disse que o que estava sendo feito naquele momento com os cristãos, a perseguição injusta e cruel, também havia sido feita contra o próprio Sócrates. Olha só, utilizando a filosofia para defender o cristianismo. Veja o que ele diz a respeito disso. Quando Sócrates se empenhou para trazer à luz essas coisas, por meio da razão verdadeira e do exame, os próprios demônios, por intermédio de homens que se agradavam da iniquidade, planejaram a sua morte, como ateu e profano, sobre a acusação de que ele estava introduzindo novas divindades e, no nosso caso, agem de maneira similar. Traduzindo, Justino Mártir estava falando que fizeram com Sócrates aquilo que naquele momento estavam sendo feito com os cristãos. Justino Mártir também respondeu a uma outra acusação feita aos cristãos. Muitos filósofos afirmavam que o culto cristão era um ritual baseado em sacrifícios e ritos totalmente irracionais, ou seja, mais uma vez dizendo que não existia racionalidade na fé cristã. Acusação que é feita até hoje ao cristianismo. Basta você ver qualquer reportagem aí, você vai ver muitas pessoas dando a entender que o cristianismo é uma fé ultrapassada e que não tem razão nenhuma de ser seguido. Justino então afirmou que nada estava mais longe da verdade do que essa acusação. Ele argumentou que o culto cristão possuía uma racionalidade muito superior ao culto pagão e seria muito mais fácil para as autoridades verificarem essas afirmações, porém essas mesmas autoridades já estavam totalmente cegas pelas forças demoníacas. Além de todas essas defesas já apresentadas anteriormente, temos ainda algumas outras que vale a pena ser citadas aqui. Em primeiro lugar, a defesa de que os cristãos eram cidadãos muito melhores do que os cidadãos pagãos. Justino comprovou que a moral cristã era muito superior à moral praticada pelos pagãos. Os cristãos valorizavam a castidade, a paciência, a honestidade e a obediência civil, o que traria grande benefício para o próprio Estado. Ou seja, para o próprio Estado era muito melhor ter cidadãos cristãos do que cidadãos pagãos. Em segundo lugar, Justino defendeu a realidade da ressurreição frente à acusação pagã de que isso era algo impossível. Justino alegou que o próprio paganismo acreditava em um tipo de ressurreição quando praticava a necromancia, ou quando afirmava que a alma dos mortos poderia influenciar o comportamento dos vivos. Ou seja, Justino Mártir utilizou a própria prática pagã da necromancia, ou de ter contato com os mortos, para defender a ressurreição, além de falar que se Deus transforma um esperma em um ser humano totalmente novo, o que impediria ele, por exemplo, de ressuscitar alguém. Em terceiro lugar, Justino defendeu a singularidade do cristianismo baseado na morte de Jesus Cristo. Uma das acusações feitas ao cristianismo nessa época é que ele teria copiado as suas crenças e doutrinas de outras religiões já conhecidas, como a própria religião romana, que já acreditava nas ações heróicas feitas pelos filhos dos deuses. Lembra? Na religião romana ou grega, existia muito essa questão do contato de deuses com mulheres e que isso produzia filhos, e esses filhos já tinham diversos feitos contados ali nas histórias, pelo menos passado ali na tradição oral. Dessa forma, Cristo então seria apenas mais um filho de algum deus, em nada se diferenciando dos filhos de Deus já conhecidos daquela época. Justino concordou em parte com essa acusação, dizendo que realmente a religião romana já acreditava em atos heróicos produzidos pelos filhos dos deuses. Porém, ele nunca tinha ouvido falar que algum desses filhos desses deuses havia sido crucificado em uma cruz para demonstrar o seu amor e redimir os homens dos seus pecados. Então, quando se compara o que Jesus Cristo fez como Filho de Deus e o que os filhos dos deuses faziam, não há nenhuma similaridade. Na verdade, o que nós temos é a singularidade de Cristo em meio a toda aquela religião. É preciso dizer ainda que Justino Mártir não foi um apologeta perfeito. Existem alguns argumentos escritos por ele que poderiam fazer os cristãos de hoje arrepiarem, como por exemplo, ele cita o Salmo 96:10 da seguinte forma: o Senhor reina de uma árvore. E ele utilizou essa tradução, ou deu essa tradução para esse texto, para argumentar que o reino de Jesus Cristo viria através da cruz. Porém, em nenhuma variante textual conhecida existe qualquer menção a esta árvore no Salmo 96. Além disso,
Nosso primeiro apologeta fazia muitas alegorias do Antigo Testamento para fazer o texto bíblico falar de Cristo quando claramente o texto não estava falando sobre Jesus. Essas foram apenas duas amostras a respeito de erros que eram cometidos ali por esse apologeta, mas em nada desqualificava ele como um defensor inegável do cristianismo. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui duas contribuições muito importantes que Justino Marti deu à apologética cristã. Em primeiro lugar, Justino Marti tinha verdadeiro interesse em entender as pessoas com as quais ele estava discutindo. A sua apologética não era no sentido apenas de provar que ele estava certo ou que ele estava com a razão, mas de entender tanto as acusações judaicas como as acusações feitas pelos gentios para só depois de ter entendido produzir os seus argumentos. Por exemplo, ao lidar com aqueles educados pela filosofia grega, ele admitiu virtude nos filósofos gregos e indicou que muitas vezes os cristãos concordavam com eles, principalmente naquilo que se tratava de assuntos morais. Ao lidar com os judeus, Justino Marti reconheceu os pontos comuns da revelação bíblica e argumentou que Cristo era o cumprimento das profecias judaicas e, portanto, o ponto de união entre judeus e gentios. Dessa forma, Justino Marti atraía a empatia dos seus opositores, reconhecendo os pontos em que eles possuíam a revelação de pelo menos uma parte da verdade, e com isso tentava convencê-los de que o cristianismo era o único que poderia revelar toda a verdade. Em segundo lugar, a finalidade da apologética de Justino Marti era defender a fé cristã, mas não impor a fé cristã aos demais. Esse fato é comprovado quando nós percebemos que a apologética de Justino sofreu uma rejeição muito grande naquela época. Mas isso não quer dizer que essa rejeição se deu por falhas em seus argumentos. Sim, houve falhas nos argumentos, mas na verdade isso apenas nos revela que a conversão é uma obra do Espírito Santo e não o resultado de argumentos convincentes e racionais. Desse modo, Justino Marti, o pai da apologética cristã, aquele primeiro que iniciou essa longa tradição, nos ensina que a nossa função não é de convencimento. Temos apenas que fornecer uma demonstração racional da nossa fé e crer que o Espírito de Deus fará o verdadeiro trabalho. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado de conhecer a história do primeiro apologeta cristão, e se você quiser saber mais desse assunto, coloque ali nos comentários qual apologeta merece um vídeo aqui no canal. Muito bem, eu preciso dizer que a maior parte das informações contidas nesse vídeo foram retiradas da obra A História da Apologética, uma introdução biográfica e metodológica, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Se você ficar interessado nesse livro, o link vai estar lá embaixo, você pode adquirir por esse link. Adquirindo, você ajuda o nosso canal. Muito bem, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like para deixar esse vídeo ir mais longe, torne-se membro se você puder. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.